Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Amém? Sente-se, por favor. O tema da nossa mensagem hoje é preparados para promover restituição. Preparados para promover restituição. Pergunta aí para o seu irmão, está preparado? Amém. Será que estamos preparados? Você está preparado para manifestar o reino de Deus? Está preparado para levar a palavra de Deus aos que estão necessitados? Sim ou não? Sim. É o que veremos. Todo servo de Deus precisa se apresentar diante de Deus preparado para promover a restituição da vida de Deus. Todo servo genuíno, todo crente tem que ser preparado, ele tem que se posicionar, ele tem que estar pronto para isso. Sabemos que a obra de Deus não é feita de qualquer jeito, e existe uma necessidade de levar a mensagem de Cristo, as boas novas, para uma humanidade perdida, uma humanidade que perdeu o seu contato com Deus. É nosso papel trazer a restituição da vida de Deus nessa humanidade perdida. Você precisa fazer isso. Todo salvo, todo crente autêntico, ele tem que fazer isso. Não é uma possibilidade, não é uma sugestão, é uma incumbência, é um chamado, é uma ordem de Deus sobre nós. Se eu perguntasse para você, se houver uma pessoa morrendo fisicamente, você simplesmente ia dar um chute e falar assim: morre, desgraçado, você merece mesmo? Você falaria isso? Ou você procuraria uma ajuda? Por mais desgraçado que a pessoa fosse, você ia ligar para o SAMU, ia fazer alguma coisa, não ia? Imagina isso no mundo espiritual. Nós não podemos permitir que as pessoas continuem indo para o abismo. Nós não podemos permitir que as pessoas continuem vivendo ou sobrevivendo, zumbizando, sem poder ter pelo menos um conhecimento de que existe uma vida verdadeira para elas, que existe uma vida em abundância e que essa vida é Jesus. Ela só é proveniente através de Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, para manifestar essa verdade para as pessoas, para trazer essa palavra, para trazer esse direcionamento, não fazemos de qualquer jeito. Nós precisamos ser preparados. É nesse sentido que o apóstolo Pedro, ele diz em sua primeira carta, no capítulo 3, verso 15: estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Então, quando você é restituído na sua vida com Deus, você exala uma esperança, você exala uma condição de transformação. Você consegue sorrir em meio aos problemas, você consegue fazer a diferença, consegue brilhar em meio às trevas. Então o apóstolo Pedro, ele diz assim: sejam preparados para que aquelas pessoas que olharem para você falem assim: por que você vive assim agora? Por que você sorri agora? Por que você brilha? Por que você é diferente? Então você possa dizer para elas: porque existe um caminho, existe um Deus, existe uma história que eu preciso te contar para que você também alcance essa realidade, a realidade da restituição da vida abundante, que foi tirada do homem natural lá no jardim do Éden. Então você tem que estar preparado. Nesse sentido, você está preparado, você tem falado para as pessoas e elas têm recebido Jesus, elas têm sentido o impacto da vida abundante que há em você, ou você ainda é um propagador de morte, você ainda é um propagador de ódio, de rancor, de mágoas. O apóstolo Pedro diz: estejam sempre preparados para responder a qualquer um que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Por que você é feliz? Por que você brilha? Por que você consegue sorrir no meio da adversidade? Nós temos esperança. Qual é a razão da sua esperança? Que você precisa estar preparado para apresentar Jesus para elas. Então, estar preparado é requisito essencial para nós liberarmos o reino de Deus para a nossa geração. Veja, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, 1 Coríntios 4, 1 e 2: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis.
Olha que coisa importante. Para que nós sejamos reconhecidos por todos como servos de Deus, nós precisamos apresentar os mistérios de Deus. Você é chamado nesta geração para ser um canal do fluir das coisas grandiosas de Deus. Você não pode ser um sujeito que esteja exalando a mesma morte que esse mundo. Você não pode ser uma pessoa, depois que tem um verdadeiro encontro com Jesus, que propaga trevas, que propaga as mesmas condições desse mundo. Você precisa ser um instrumento de Deus para revelar os mistérios de Deus. Então as pessoas olham para nós e dizem: como você consegue viver assim? Então você passa a desvendar os céus para essa pessoa. Você começa a trazer o reino de Deus sobre a vida dessas pessoas. Esse é o nosso papel. Você não pode ser um sujeito rabugento. Você não pode ser um sujeito bravo. Você não pode ser um sujeito ignorante. Você não pode ser um sujeito soberbo, arrogante. Você precisa apresentar a razão de esperança. E veja que o apóstolo Paulo ele diz: todos precisam nos considerar como servos de Deus, pessoas que manifestem as revelações do céu. Você não é mais um sujeito comum. Você não pode ficar focado nas coisas dessa vida. O mundo fala de dívida, conta de luz, fala de problema, de câncer, de enfermidade, de governo corrupto, de Lula, de greve, de um monte de miséria. E você? Você está vivendo essa realidade de um bom dispenseiro de Deus, um bom servo de Deus, encarregado dos mistérios de Deus. Olha que coisa tremenda. Você não é encarregado de qualquer coisa. Você é encarregado de uma boa notícia. Você é encarregado de uma ótima informação. Você é encarregado das boas novas. Então você não sai por aí sentando do lado das pessoas no ônibus e ela diz: que situação, que miséria, difícil, né? Quando a pessoa diz: que situação, você fala: mas tem um Deus que é poderoso, maravilhoso, Ele nos sustenta, nos fortalece, Ele te ama, Ele me ama, Ele cuida de nós, Ele transformou a minha vida. E aí você começa a revelar o céu para aquela pessoa, e Deus começa a te dar estratégias. Aí de repente a pessoa nem te falou o nome, e Deus fala o nome dela para você, e aí você começa a falar coisas da vida dela, da família dela, e a pessoa fica: como assim? Como você sabe? É porque você é um dispenseiro, você é um mordomo das coisas celestiais. Você tem a chave que abre os celeiros do céu, e quando as pessoas precisam, você tira de lá e diz: olha aqui, eu sou canal para te abençoar, eu sou canal para mudar a sua visão, eu sou canal para tirar você dessa hipocrisia, eu sou canal para tirar você dessa sobrevivência. Amém, amados? Então o apóstolo Paulo diz que é assim que nós devemos trabalhar. Agora, qual é o requisito para isso? Ele diz: o que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Então, o que é um obreiro aprovado? É alguém que é fiel, é alguém que anda em fidelidade, em verdadeira fé, confiança diante do Senhor, que administra bem esses tesouros que são trazidos para nós liberarmos para as pessoas, que tem amor, tem compaixão, alguém que tem desejo de conhecer aqui para poder trazer razão de esperança para alguém. Quando alguém diz: olha, o mundo está uma escassez, o mundo está uma luta, e aí você lembra de coisas básicas, tipo aquelas que você pendura na porta de casa, no calendário, que se pelo menos você lesse e aplicasse, seria diferente. Se você se lembrasse que lá naquele calendário atrás da sua porta está escrito: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E quando alguém fala sobre escassez, você fala assim: mas saber que tem um pastor que não nos deixa faltar nada? E você vai mostrar na Bíblia, lá no Salmo 23, esse você tem até decorado, mas nem isso você usa muitas vezes. Então falta essa condição, falta essa aprovação, falta essa preparação de você ser fiel diante de Deus. Reconhecer um Deus é sempre fiel, mas o que se requer de nós, como bons dispenseiros do reino celestial, é que nós também sejamos fiéis. Você tem sido fiel? Pergunta para o seu irmão, mas na volta do olho dele, diga: você é fiel? Você é fiel? Então, amados, para nós vivermos essa realidade, nós precisamos manifestar o reino dos céus, e a característica é sermos fiéis.
Agora, olhando de forma enfática para o texto do apóstolo Timóteo, do apóstolo Paulo para Timóteo, nós percebemos que no discipulado intenso que Paulo tinha com Timóteo, ele diz para Timóteo: Timóteo, existem algumas características essenciais em um obreiro que manifesta as coisas do céu. Existem algumas coisas essenciais, fundamentais, em alguém que pode trazer razão de esperança para essa sociedade. Existem algumas características especiais nas pessoas que trazem a restituição da vida de Deus. Então não é de qualquer jeito que nós manifestamos o reino de Deus. Não é nada absurdo também, mas não é nada de qualquer jeito. Então a primeira coisa que nós entendemos quando o apóstolo Paulo está falando com Timóteo para promovermos a restituição da vida de Deus é que nós precisamos ser preparados, e esse ser preparado é uma atitude proposital. Diga proposital. Veja, o apóstolo Paulo ele diz: procure apresentar-se a Deus aprovado. Procure apresentar-se a Deus aprovado. Então todo cristão autêntico, ele precisa ter como objetivo de vida estar preparado para revelar a vida de Deus. Escutem, objetivo de vida. Seu objetivo de vida não tem que ser sua casa, não tem que ser um carro. O objetivo de vida não tem que ser casar. O objetivo de vida não tem que ser fazer uma faculdade. Todas essas coisas são anexos. Todas essas coisas são consequências. O seu objetivo de vida deve ser estar preparado para manifestar o reino de Deus. É isso que nós precisamos. E então eu pergunto para você: você está realmente preparado? Você está realmente pronto para manifestar a essência de um Deus glorioso? Então, para você levar o caminho da salvação para as pessoas, você tem que estar pronto, tem que estar preparado. Então, nós devemos ser proativos nisso. Proativos. O apóstolo Paulo, ele diz para Timóteo: procure. E quando ele diz procure, ele está dizendo: apresse-se, esforce-se, empenhe-se, seja diligente. O significado da palavra no original é isso: se apresse, se esforce, empenhe-se, seja diligente, seja ligeiro em fazer as coisas acontecer. Então, amados, se você pensasse em uma condição de ser preparado e você dissesse assim, ou na verdade de alcançar um objetivo e dissesse: eu quero ser um grande empreendedor, eu quero ser um grande profissional, eu quero ser um grande engenheiro. Vamos pegar o mesmo exemplo da manhã, meu amigo Marco Lima, meu filho amado. E aí o que acontece? Você senta, vamos lá, vou usar aqui em cima para vocês viverem, todos viverem. E diz assim: eu quero ser engenheiro. Um dia eu serei engenheiro. Sou engenheiro 1 ano, 10 anos, 20 anos. Eu quero ser engenheiro. Um dia eu vou ser engenheiro. Serei engenheiro. Deus tem uma promessa na minha vida de que eu vou ser um engenheiro. Um dia eu serei engenheiro. Engenheiro. Mentalizando engenheiro. Hã? Oi? Rapaz, se não tirar esse traseiro do assento, amigo, e tem gente que diz assim: não, eu seria um grande pregador, seria um grande ministro do Evangelho. Firme nas promessas do meu Salvador, eu quero trabalhar para o Senhor, levando a palavra com amor. Quero ver na terra, meu culpado não está, se não é do Senhor. Essa é criança, né? A gente vai tijolinho da igreja, amigo, se você não levantar
não desapegar do maldito banco, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo: Timóteo, procure. E procurar não é dar uma olhada. Tem aquela coisa de filho, de marido, né? Filho e marido é sempre assim. Só quem procura de verdade em casa é sempre a mulher. Não é? Não, a mulher acha. Acha o que acha. Ela faz questão de ir lá, ela mexe na sua organização. Aí ela finge que fez a organização dela. Aí você vai procurar. Você viu que até o meu papel está aqui em cima da mesa. Mas tá aí. Tá aqui o quê? Quem mandou você mexer aqui? Aí você procurou? Claro que eu procurei. Claro. Aí o que ela faz? Ela vai lá. O que ela faz? Acha. Por quê? Procura. O que eu faço? Dou uma olhada. Entendeu? E tem gente que quer chegar em algum lugar dando uma olhada. Você vai chegar em lugar nenhum dando uma olhada. Tem gente que está dando uma olhada, vem no culto, dá uma olhada. Passa 5 meses, vem para outra olhada. Deus falou que eu tenho uma promessa. Deus falou que eu tenho uma promessa. É isso aí. Querido, se você não procurar, se você não veja o primeiro significado da palavra, a palavra, se você quiser procurar depois, é espoldazo no grego, espoldazo, e ela significa apressar-se. A procura tem essa conotação aqui de se apresse. Paulo está falando: Timóteo, meu discípulo amado, para você trazer a restituição da vida de Deus para essa humanidade, se apresse, seja diligente, esforce-se, empenhe-se. Você não vai chegar em lugar nenhum no raso. Vai chegar em lugar nenhum no raso, só dando uma olhadinha. Você não foi chamado para dar uma olhadinha, você foi chamado para ir profundo. Você tem que procurar aquilo que Deus está trazendo como promessa, como direção para a sua vida. Procura, vai intensamente, vai logo. É isso que Paulo está dizendo. Então, Deus te dá uma direção e você fica lá correndo para outra direção. Deus falou que eu tenho uma promessa. Amigo, está na hora de você conectar com o rumo, seguir o caminho e fazer o que tem que ser feito. Procura. Então você, líder de célula, por exemplo, diz: eu quero ser um grande líder de célula. O pastor tem ministrado, falando que tem multidões atrás de mim, mas cadê a sua procura? Quantos livros de célula você já leu? Quantos vídeos você teve a grande dificuldade, um trabalho pesaroso de colocar lá no YouTube? Líder de célula, liderança de célula, como ser um líder melhor, e assistir um vídeo. Eu quero ser um marido melhor. E aí o que você faz? Jiu-jitsu. Treino todo dia, jiu-jitsu. É sério, gente, não faz uma risada. Aí o que acontece? Quantos livros sobre como ser mais romântico com a esposa? Como ser um marido irresistível? Você já leu? Já leu? Eu já li. Marido irresistível. Homem ao máximo. Você já leu? Já leu? Eu já li. Tinha de casal. Um sorriso. Esse é o livro. Aí esse povo fala assim: amor, você já é isso, mas tinha mais um pouquinho. Mas o Luiz Carlos, ele fica no jiu-jitsu. Ele não leu o Homem Irresistível, o Marido Irresistível, o Homem ao Máximo, não leu. Mas o jiu-jitsu está todo de ar. Olha o que ele está fazendo assim? Com outra cara, gente, pelo amor de Deus. Que coisa mais chata, por falar outra coisa. Que cara suado e sabe de
uma coisa? Ele ainda fica bravo quando a Taína pega aquele negócio suado, fedorento, já com bolor das bolas, assim, ó. E ela lava, eu estava na frente dele e fala, mas isso é estratégia, o cara não chega a pé, quando ele chegar tem nojo. E vocês sabiam de estratégia? Balança a cabeça aí, fala aí, que é isso mesmo, é isso mesmo. E aí, pastor, eu quero ser um homem melhor, eu quero ser, a minha filhinha está chegando, a gente já tem um filho lá, minha filhinha, eu quero ser um pai melhor. Quantos livros você leu? Quantas informações, quantos cliques na net você deu para ser um marido melhor? Hein? Para ver porcaria, milhares, histórico, lixo. Mas eu quero ser, Senhor, me faça um marido melhor. Eu quero ser um grande líder de célula. Amado, procure. Leva ele para colocar na sua vida. Minha vida financeira é uma lástima. Parabéns. Você tem a vida financeira que você merece. Pastor, não fala isso. Eu odeio quando o Senhor fala isso. Quando começa essas conversinhas de que nós temos a vida que merece. Você já leu alguma coisa? Não, ele é meu pai, sabe? Meu pai lascou minha vida, meu pai. É que minha mãe, é que já veio meu avô, eu vou deixar uma dívida que arrebentou com meu pai me arrebentou. Amigo, assume esse negócio no peito e fala, Deus, eu assumo e agora eu lanço isso na cruz, toda a maldição está quebrada, eu quero ser liberto disso, e agora eu viverei para a prosperidade, para o avanço, e para isso eu vou quebrar cadeias, porque meu avô nunca leu um livro, eu já vou ler 10, amém? Aquelas pessoas que vivem dizendo que eu tenho sorte, aí eu pergunto para você, eu arrumei 2 competidores aqui, ó, Nick e Marco. Esse livro, pastor, já li mais um livro. Ó, já estou comprando outro. Esse aqui me manda batizar. Pastor, esse livro aqui é bom? Aí eu falo, meu Deus do céu, eu preciso correr, que essa galera vai começar a me passar. Bem, esse ano eu estou lendo o 13º livro, esse ano eu estou lendo o 13º livro. Eu estou fazendo uma pós-graduação, e é à distância. Eu tenho que fazer. Sabe o que é fazer uma pós-graduação? Isso, tem gente que vai na pós-graduação, vai lá, legal, faz uma provinha, eu tenho que fazer. Tem que ler tudo, eu tenho que pesquisar, tem que ir atrás. Está entendendo? Procura. Aí a gente faz esse tipo de coisa, depois pelo menos você teve sorte. Procura. Agora, procurar, ok. Prestar, esforçar, sabe o que procurar? Porque crescimento não acontece do nada. Crescimento não acontece à toa. Não adianta sentar e falar, eu quero trabalhar com o meu Senhor. Se você quer trabalhar, vai trabalhar, faz alguma coisa. Então nós precisamos, amados, ser intencionais. Precisamos de propósito. Amém? Alguém está me entendendo aqui? Sim. Que bênção. Agora veja. De acordo com Paulo, o que nós devemos procurar é nos apresentar diante de Deus. A procura extraordinária aqui, que vai levar você a revelar os mistérios de Deus para essa humanidade, é procurar por apresentar-se diante de Deus. É você ser intencional nisso. Agora, o que é esse apresentar-se? É colocar ao lado, é colocar próximo, é colocar uma pessoa ou algo à disposição de alguém. Tem o sentido de trazer ao próprio círculo de amizade ou intimidade. Então o apóstolo Paulo está dizendo, Timóteo, para revelar a vida de Deus para a humanidade perdida, você precisa procurar, ou seja, ser rápido, se apressar, ser diligente em ter intimidade com Deus. Amém, amados?
A sua história não acontece na superficialidade. O seu chamado não acontece na superficialidade. O que você tem que fazer nessa geração não acontece na superficialidade. Ah, Deus, o Senhor falou, faz aí. Não, você precisa procurar, ser rápido, diligente, se empenhar, se esforçar para estar perto de Deus, para ter intimidade com Deus. E você não pode ter intimidade com Deus sendo amigo do mundo. Se você é amigo do mundo, você também está zumbizando com o mundo. Mas o autêntico servo do Deus Altíssimo, o obreiro aprovado, ele é aquele que busca, aquele que diligentemente ele procura ter intimidade com Deus. Agora, veja a forma como nós devemos procurar nos apresentar. Ele diz: procura apresentar aprovado. Diga seu nome: aprovado. A palavra aprovado aqui, ela é agradável, aceitável. Então, se empenhe, e pense, sejam diligentes, esforcem-se para ter intimidade com Deus, sendo aceitável diante dele. Agora, o legal é que a palavra usada aqui para aceitável, para aprovado, é uma palavra relacionada à moeda, relacionada a dinheiro. No mundo antigo, as moedas eram feitas de metal maleável. E os cambistas do dinheiro, muitos, os que não eram íntegros, eles cortavam pedaços da moeda. Então a moeda tinha o seu valor pelo peso. Então eles cortavam rebarbas da moeda e passavam aquela moeda como se fosse um certo valor, com um certo peso, com a marca daquele peso. Todavia, era uma moeda corrompida, não era uma moeda íntegra. E essas pessoas então também eram usurpadores, não eram íntegros. Mas existia nesse meio, graças a Deus, que sempre existe os íntegros. Então, alguns dentre os cambistas eram pessoas íntegras, que só colocavam moedas em circulação com seu verdadeiro peso, com seu verdadeiro valor. E essas pessoas eram chamadas de dóquimos, ou seja, aprovados. Essas pessoas íntegras eram os aprovados, que apresentavam o verdadeiro valor, que tinha uma essência, que tinha o verdadeiro peso. Então Deus está nos chamando para viver essa realidade. Alguém que seja diante dele, alguém que esteja procurando ter intimidade com ele, ou seja, sendo diligente em ter intimidade com ele, e sendo diante dele alguém íntegro. Porque de falsificado, até Deus já deve estar cansando. Não vou dizer que ele está cansado, porque a misericórdia dele é muito grande. Vocês continuam me entendendo? Então, queridos, quando nós pegamos essa primeira parte do verso 15, traduzindo com os aspectos originais, nós podemos transformar esse procura apresentar-te aprovado como deve ser nosso propósito. Diligentemente desenvolvemos uma intimidade com Deus de forma que sejamos aceitos. Amém? Você precisa procurar isso, trabalhar por isso, para ser achado aceito diante de Deus. Pegaram? Compreenderam? Sim. Mas eu sei que vocês vão esquecer de tudo isso fácil. Então, eu diminuí isso com a versão da Bíblia a Mensagem. Tudo isso que eu falei, o organizador da Bíblia a Mensagem, ele diz assim: concentre-se em fazer o melhor para Deus. Esse dá até para você escrever, não dá? Escreve aí. Então, procure apresentar-te a Deus aprovado. Eu te trouxe todas essas informações. Aí o escritor, o organizador da Bíblia, a Mensagem, ele diz: concentre-se em fazer o melhor para Deus. Entendeu? Entendeu? Pegou? Anotou? É só isso. Concentre-se em fazer o melhor para Deus. É esse o tipo de pessoa que vai impactar a geração. É esse o tipo de pessoa que vai tirar aqueles que estão em trevas, que vai transformar mentalidades pelo poder do Evangelho. Amém? Amém.
Agora, a segunda coisa que o apóstolo Paulo ensina para Timóteo é que estar preparado é ser irrepreensível. Então ele também diz: procure apresentar-te a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar. Todo cristão autêntico ele não pode ser repreensível. Todo cristão autêntico ele precisa fazer a diferença. Ele precisa ser um sujeito que manifesta a luz divina. Então ele não pode ser alguém que toda hora precisa ser repreendido. Ele não pode ser alguém que toda hora está fazendo uma coisa errada, toda hora está fazendo alguma coisa que denigra o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós estamos aprovados diante de Deus, nós seguimos a nossa jornada com autoridade. Ser aprovado é ter autoridade. Então, muitas vezes nós vemos pessoas que saem por aí querendo propagar uma falsa aparência cristã e diz: não, eu sou crente. Você já viu? A gente já viu muito desse cenário, né? Alguém chega lá na escola, na faculdade, no trabalho, e aí você está do lado ali, e aí o peão fala assim: ah, eu sou cristão, sou evangélico. Aí a pessoa fala assim: ah, nossa, que legal, né? Que bênção, legal, olha, puxa. Já viram aqueles que falam assim: eu admiro muito, viu, mas essa vida não é para mim. Aí você chega do lado assim: ah, eu também sou cristão, eu sou crente, eu sou da igreja. Aí aquele que estava falando: ah, que legal, que da hora, você já viu essa cena? Você já viu? Já viu? Não é difícil? São pessoas que não são provadas, são pessoas que não são irrepreensíveis. A gente vê muito disso. Na escola, na adolescência, então, é o ouro borogodó. É lá que mais tem. A primeira é aquele 007, né? Que todo conheço, está sempre na roda dos carnecedores e tal. Aí aparece um jovem aprovado, aparece um adolescente aprovado, aquele que está com sede de Jesus, novo convertido, e ele quer, e ele chega lá: não, porque Jesus, porque, olha, Deus faz, Deus trabalha. É cheio que nem o adolescente Nicolas aqui, que já está aí na pré-adolescência, e chega para a professora: não, eu estou fazendo um jejum, porque do meio do ano passado para cá eu já li 13 livros, e eu já li tantos da Bíblia, e eu estou crescendo. E aí a própria professora vira um giraia, fica endemoniada com o menino. Aí ele está lá e está falando assim: não, porque eu sou cristão, eu sou da igreja certa e tal. Aí aparece outro lá: eu também sou da igreja, eu também. Aí vem assim: tomar uma vergonha na cara, rapaz. Só se for da igreja do Satanás. Isso não é um testemunho. Conectou, pegou. Então o apóstolo Paulo falou: Timóteo, quem manifesta a vida tem que ser irrepreensível. Amém? Não é de qualquer jeito, não. Essa historinha que alguns de vocês ainda ficam aí: e somos todos pecadores, né, pastor? É que ninguém é perfeito, somos todos falhos. O que eu faço com esse texto bíblico? O que eu faço com isso aqui? O que eu faço com isso aqui? Todo obreiro tem que ser irrepreensível. Sabe o que é isso? Não tem motivo. Deixa eu ver, vou cavucar, vou olhar sua rede social, vou olhar sua internet, vou ver tudo, vou ver seu histórico. Irrepreensível. Agora você fica sustentando essa palhaçada infernal de ficar dizendo: ninguém é perfeito, né, pessoa? Amado, Jesus te purificou para te fazer santo. Você pode ainda estar se conectando com isso, eu te entendo. Fica tranquilo. Não vem com essa historinha de ficar se sustentando aí, porque você não consegue vencer esse pecado demoníaco que está na sua vida, porque você não consegue viver a libertação. Eu não vou dizer para você: eu tenho aprendido a misericórdia de Deus. Eu não vou dizer apenas por falta de posicionamento. Mas sabe de uma coisa? Sabe essas amarras que te aprisionam? Você precisa de libertação. Mas você não permite. Não permite. Você prefere agarrar no seu pecado infernal e ficar com ele. Você não deixa Deus entrar, penetrar aí na divisão da alma e do espírito e fazer o que tem que ser feito. Então a responsabilidade é sua. E aí você fica se justificando: não, ninguém é perfeito. Aí, meu pastor se acha perfeitão. Eu não me acho perfeitão, mas eu me considero como Paulo. Eu não vou dizer que eu seja perfeito,
Mas em várias coisas eu já alcancei a perfeição. E nas que eu alcancei eu não volto atrás. E nas que eu não alcancei, eu estou prosseguindo para o alvo. Aleluia. Então eu não sou um pecador. Eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro, que sigo para ser cada dia mais santo, porque por declaração eu sou santo. Eu sou santo, eu sou lavado pelo Senhor. Ele me declara assim: vocês são santos. Vocês estão justificados. Glória a Deus. Isso me dá graça, isso me dá força, isso me dá vontade de seguir. Agora, quando toda vez que eu dou uma falhada, ou que eu peque mesmo, porque eu estou sujeito, estou sujeito, e ainda que eu peque, eu preciso saber, essa não é a minha identidade, eu já sou lavado. Então, Senhor, me purifica, me perdoa, eu vou seguir em frente. Mas os sujos se sujam mais. Os sujos dizem: é que nós é tudo pecador, né, pastor? É que você sabe, a carne é fraca, ninguém é perfeito. E eu falo assim: pastor, até o Senhor, se fosse com o Senhor, amigo, me tira dessa. Eu estou de pé. Faz muitos anos que eu estou de pé. Enfrentando tribulação, você não tem noção. Tentação. Rapaz, vou fazer uma brincadeirinha com você. Você sabe que eu sou bonito. Você sabe disso. Sou bonito, falo bem. Você acha que isso é meu? Você acha que isso é meu? Não, não é isso. É meu. Essa é a glória de Deus na minha vida. Você acha que esse teu olho verde é uma maravilha? Você acha que cortar o cabelinho isso deixa ninguém bonito? Deixa alguém bonito é a glória de Deus brilhando. E a glória de Deus, ela atrai. A glória de Deus te torna irresistível. Às vezes eu pergunto a Deus: por que eles voltam lá para ouvir? Eu falo: porque a glória está resplandecendo. Eu digo amém. Porque às vezes você, às vezes o Senhor me leva a pregar tão bravo, tão... Aí eles voltam. É que a minha glória, filho. Ah, Senhor, entende? Se isso se apagar em mim, querido, eu viro um maconheiro, eu viro um podre lá fora. Viro um podre. Então eu tenho que ser, agora que eu sou salvo, irrepreensível. Quem está podre lá fora, em trevas, precisa enxergar. É possível uma vida transformada. É possível. Eu estou aqui para dizer para vocês que é possível levar uma vida ao modo de Jesus. É possível você viver em fidelidade a uma mulher. É possível você criar os seus filhos na disciplina do Senhor. É possível você ser um exemplo para dezenas de famílias e até com algo de ser um exemplo para milhares de famílias. É possível. É possível ser irrepreensível. Agora, se a gente segue para isso, veja, o apóstolo Pedro, ele diz assim: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Veja aqui, olha só, você precisa prestar atenção nisso. Vivam entre os pagãos. Veja que o apóstolo Pedro está dizendo assim: agora que você é crente, entra na sua casa é seu ambiente seguro, não sai de lá, não rega ninguém. Ele também não está falando assim: agora que vocês são crentes, vocês constroem uma comunidade em cima da montanha, fica lá, não deixa ninguém ver vocês, não. Ele diz: vivam entre os pagãos. Amém. Se pensamos ele falou: não, nós somos santos e ninguém me toca, você é pecador, você é do mundo. Isso é besteira sua. Você é luz do mundo. Você é sal da terra. Você precisa estar no meio dos pagãos. Você precisa ir para as trevas porque você é luz. Você precisa levar tempero para a terra porque você é sal. Então não vem com esse papo de isolacionismo. Não, aqui na igreja, aleluia, glória a Deus. Isso é besteira. Quando nós nos aproximamos daqui, somos munidos de instrumentações, de ferramentas, de estratégias, e agora o Senhor diz: vão pelo mundo e preguem o Evangelho. Vão pelo mundo.
Amém, amados? É assim que nós devemos fazer. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Então alguém olha para nós, vamos Deus assim, é um bando de fanático, meu Deus, dentro da igreja, ei, tudo palhaçada, hein? Aí amanhã a gente vai para o meio deles. E a gente está brilhando. Aí eles dizem assim, nossa, mas está mais bonito hoje. O que aconteceu esse final de semana com você? Não, tudo em paz. A outra tinha assim, nossa, eu estou com uma raiva de você, José, o que está acontecendo aí? O que você fez esse final de semana? Aí ele diz assim, nossa, velho, o que é isso? Você está brilhando. E daqui a pouco ele falou assim, ei, Judas, estava com uma raiva do Senhor de manhã, você não pode orar por mim, não? Vivam entre os pagãos, de maneira em que quando eles falarem asneira de vocês, seja mentira. É mentira. É mentira. E quando eles precisarem, eles retornam a você. Amém, irmãos? Por isso você tem que ser irrepreensível. Nossa conduta no mundo deve ser de pessoas restituídas na verdadeira vida e que agora propaga essa realidade para os outros. Amém? Vocês estão aprendendo hoje, não? Sim. Agora, por último, o apóstolo Paulo fala para Timóteo, não tão último assim, mas na mensagem aqui de hoje. Ele nos mostra que estar preparado é ter domínio da palavra da verdade. Então você diz, como que eu posso viver? Como que eu estou preparado? Como que... Então ele diz, manejando corretamente a palavra da verdade. Você precisa conhecer a Bíblia. Você precisa ter intimidade com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a principal ferramenta que nos habilita para nós sermos restituídos e para promovermos a restituição. A palavra de Deus, diga o palavra de Deus. Não é ideologia, filosofia, psicologia, teologia, não é isso que transforma vidas. É o poder da palavra de Deus na vida das pessoas. Então nós precisamos ser habilitados na palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. Então lembra o Salmo 23, você precisa conhecer. E não só o Salmo 23, você precisa conhecer o pastor do Salmo 23. Você tem que ter intimidade com ele primeiro. Lembra? Primeiro você se apressa, você é diligente, você se esforça para ter intimidade com ele. E aí você vai lá e, o Salmo 23 diz, se o Senhor é o pastor e nada me faltará, aí a pessoa vai receber impacto. Ela fala assim, puxa, eu leio isso todo dia no calendário da porta da minha casa, mas nunca foi tão penetrante, porque você conhece o pastor. Conte-se uma história de uma formatura de teologia, que um jovem, eloquente, teólogo, recém-formado, como orador da turma, ele foi lá e fez uma grande explanação do Salmo 23. Com toda a exegese, com todos os termos hebraicos, e articulou sua linguagem, sua oratória, retórica, e falou. E todo mundo... Depois dele subiu um mestre, um senhor de muita idade, um professor da faculdade teológica. E ele explanou o mesmo Salmo 23. E quando ele terminou de explanar, todas as pessoas estavam largadas no chão, chorando e se rendendo ao pastor do Salmo 23. E alguém perguntou a ele, por que isso aconteceu? Ele disse, porque ele sabe muito bem o Salmo 23, conhece muito bem, mas eu conheço o pastor do Salmo 23. Intimidade com Deus faz a diferença. O Senhor Jesus, ele disse sobre os religiosos de sua época, vocês erram por não conhecer as Escrituras e ter o poder de Deus. As pessoas vivem em desequilíbrio, vivem religiosamente, vivem pautadas por suas tradições, acham que sabem muito, mas não têm intimidade com Deus. Mas se você quer vencer, se você quer transformar vidas, se você quer levar a palavra de Deus, se você quer cumprir o seu chamado, conheça bem a palavra de Deus e o Deus da palavra. Por quê, queridos? Porque
quando nós estamos usando a palavra, conhecendo o escritor da palavra, nós estamos manejando bem, nós estamos usando as faculdades racionais, nós estamos usando a inteligência, nós estamos usando o sentido. E essa palavra, quando diz manejar bem, está dizendo cortar reto. O sentido original dessa palavra é cortar reto. Aqueles que manejam a palavra não são tortuosos. Quem maneja bem a palavra faz o corte reto. Ele chega onde tem que chegar. Ele alcança o objetivo. É isso que nós precisamos fazer. Então, queridos, é responsabilidade de todo cristão manter compromisso com a verdade. E Jesus autentica que a palavra de Deus é a verdade. Você pode trazer para a sua vida muito daquilo que você quer ter como verdade, mas a verdade objetiva no mundo se chama Jesus, e ela é revelada através da palavra, porque Ele mesmo diz sobre o Pai: a tua palavra é a verdade. E é pelo conhecimento da verdade revelada na palavra de Deus que a humanidade pode desfrutar da restituição da vida plena. E sobre isso Jesus diz em João 8,32: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então a liberdade do mundo, a liberdade dos que estão cativos nas garras do maligno, ela só é advinda de conhecer a palavra, porque nela está a verdade objetiva da humanidade. Então, como nós já vimos nessa mensagem, o apóstolo Paulo diz que nós somos encarregados de manifestar ao mundo os mistérios de Deus, e para isso nós precisamos ser fiéis. Nós precisamos manejar bem a palavra da verdade, para que então nós sejamos aptos para promover a restituição sobre as pessoas. Amém? Pegaram? Aprenderam hoje? Agora o apóstolo Paulo ele vai fechando essa parte do ensinamento para Timóteo, e ele diz assim, depois de ele dizer: Timóteo, procure apresentar-te a Deus aprovado, irrepreensível, manejando bem a palavra da verdade. Então ele segue dizendo: você vai fazer isso da seguinte forma: evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns pervertem a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Ouviram? Preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam ao Senhor. Evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Então Paulo diz: Timóteo, procure apresentar-te a Deus aprovado, irrepreensível, manejando bem a palavra da verdade. Você vai fazer isso evitando as conversas inúteis, vivendo uma vida de fé, de esperança, vivendo em comunhão com os irmãos. E quando você estiver fazendo isso, você vai ser um vaso de honra, você vai ser um vaso útil. E quando você for um vaso útil, você vai alcançar as pessoas.
E isso nos dá a esperança de que eles sejam convencidos do caminho tortuoso que estão seguindo. Amém? O propósito de todo o direcionamento de Paulo visa exatamente a restituição de pessoas que estão aprisionadas pelo diabo. E a esperança dele é que Deus lhes conceda um arrependimento. Por isso que eu continuo aqui pregando. É por isso que eu continuo aqui falando. É por isso que não importa o que você fez, deixou de fazer, eu fico aqui pregando. Você senta aí, eu falo, vai embora, você vai embora, vai descarado. Não, Jesus, que bom que você está aqui. Que bom, porque eu tenho esperança que Deus lhe conceda um arrependimento, levando ao conhecimento da verdade, para que assim você volte à sobriedade e escape dessa armadilha do diabo, que aprisionou você para fazer a vontade dele. Ok? É assim que muitos entram aqui e ficam por um longo tempo ainda assim, aprisionados. Mas a esperança é que você ouça a mensagem e a mensagem te conecte com o amor de Deus e você seja resgatado. E um dia você será. Eu tenho visto muito disso. Tenho visto muito disso. Então, queridos, a preparação que promove a restituição, ela está embasada em uma proatividade, capaz de nos levar mais perto de Deus, nos tornando aceitáveis, fazendo de nós pessoas irrepreensíveis, que ao manejar bem a palavra da verdade, nos tornará aptos a sermos cooperadores com Deus em sua obra de resgatar pessoas das seduções do diabo e conectá-las novamente com a vida abundante, disponibilizada por Jesus. Por isso, sigamos a direção bíblica e estejamos preparados para promover a restituição sobrenatural por onde passarmos. Amém? Fique de pé, por favor. O plano de Deus é esse para a sua vida. Que você seja restaurado para promover a vida dele. Que você seja curado, restituído para trazer restituição a todos que estão perdidos. Quem aprendeu hoje? Quem aprendeu? Glória a Deus. Vamos orar para que então nós possamos tomar decisões diante de Deus. Toda a palavra deve trazer para nós uma decisão. Que você tenha hoje aprendido ao ponto de dizer: Senhor, eu quero viver essa realidade, eu quero ser aprovado diante de Ti, quero ser irrepreensível, eu quero viver para a Tua glória. Amém? Eu poderia fechar essa ministração hoje perguntando para vocês, mais uma vez, aí, preparados? Perceberam, não é tão difícil assim, mas também não é tão fácil como vocês estavam pensando. Era só responder sim no início da pregação. Está preparado? Sim! Não é simples desse jeito. Você agora precisa tomar decisões e dizer: Pai, eu vou buscar, eu vou ir em frente, eu vou chegar mais perto do Senhor, eu vou fazer o que tem que ser feito. Quem vai fazer? Quem vai fazer? Vamos orar, tomar decisões na presença do Pai. Pai, em nome de Jesus, nós estamos agradecidos pela Sua palavra. Mais uma vez o Senhor falou conosco, mais uma vez o Senhor trouxe direcionamentos, mais uma vez o Senhor nos capacitou. E eu oro, Pai, para que essa palavra tenha alcançado os corações. Eu oro para que se cumpra o que está prometido. Que a Tua palavra é como uma chuva que desce do céu para regar a terra. E assim a Tua palavra que vai penetrar no coração e vai fazer o que lhe dá prazer. Então, Senhor, que haja nessa noite arrependimentos, que haja nessa noite orientação, que haja nessa noite, Senhor, a capacitação dessas pessoas pela Tua palavra, que é a verdade que foi revelada, para que elas tenham forças para escaparem dos laços do maligno, dos laços das trevas, da sedução deste mundo. Não vem, Espírito Santo, quebrando cadeias, desfazendo prisões, corrente, redução. Pai, em nome de Jesus, seja com a igreja, seja com a igreja. Que essas pessoas estejam hoje de forma consciente, buscando o Senhor, procurando apresentar-se arrogados diante do universo.
Senhor. Alguém que ao ouvir essa mensagem está dizendo: eu vou procurar me apresentar, aprovado. Para isso você precisa tomar decisão. Tem que ser proposital. Seu crescimento ele é proposital. O cumprimento das promessas de Deus na sua vida é proposital. Não é apenas dizer: Deus sabe o que vai fazer, eu acredito. Se você acredita, tome posição. Se você acredita, empreenda. E o primeiro passo para esse empreendimento é você dizer: Senhor, seja o dono da minha vida, seja o tudo da minha história. Alguém quer entregar sua vida para Jesus hoje? Alguém quer voltar para os caminhos do Senhor? Alguém quer dizer: Senhor, escreva o meu nome no livro da vida? Alguém que ainda não fez isso, precisa fazer isso hoje. Eu quero orar por você e declarar o governo de Deus sobre a sua vida. Amém? Se não temos essa pessoa hoje para tomar essa decisão, cante comigo, cante bem forte, declare isso, declare isso. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador que separou e marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador que separou e marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador que separou e marcou no seu altar para servir. Gratidão pela sua presença hoje aqui. Declaro sobre a sua vida a capacitação de ser um modelo aprovado, conectado com a vida em abundância, e por isso também aprovado para liberar essa vida para os que estão lá fora, precisando de restituição da vida abundante. O amor de Deus preenche o seu coração e que você manifeste o céu sobre a vida daqueles que estão perdidos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Digamos todos: